Fala pessoal, todos bem? Sejam muito bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você, amigo rubro-negro, ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Estatísticas, você encontra. Melhores momentos em vídeos de alta definição, Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, você encontra. Notícias em tempo real, encontra. Resultados em tempo real, também. Então tudo no mundo da bola você encontra no aplicativo do OneFootball. O link está na descrição desse vídeo e é gratuito, cara. Android e iOS. Pode acompanhar o mercadão da bola do futebol europeu, né? Grandes movimentações envolvendo o mercado do futebol europeu. Então fica aí por dentro, baixa o link, tá na descrição. Galera, vamos falar sobre essa apresentação agora, mais do que oficial, essa apresentação do Vidal, coletiva de imprensa do Arturo Vidal. Aqui a gente trabalha com transparência, com um amigo rubro-negro inscrito aqui no nosso canal, que acompanha, que admira, que tá aqui sempre junto dando essa força. Por que o canal não esteve presente na coletiva de imprensa? Porque o canal não foi autorizado, cara. Teve um limite, né? Teve uma solicitação de credenciamento, infelizmente não fomos aprovados. Gostaríamos muito de estar lá, de ter a oportunidade de perguntar ao Vidal para trazer para você um conteúdo, mas infelizmente não podemos estar lá. Inclusive, pegando até um gancho sobre isso, cara, se puder, deixa o like no vídeo, que é muito importante, aquela sua curtida é muito importante, inscrever no canal, compartilhar o canal, para o canal ficar maior e assim a gente ter um pouco mais de visibilidade pelo Flamengo e ter a oportunidade de estar lá, perguntar sobre, quem sabe a gente poderia estar lá e perguntar sobre o penteado, né, qual o gel, qual a pomada que o Vidal passa no cabelo, enfim. Infelizmente não tivemos a oportunidade de estarmos lá. Vamos falar sobre a coletiva de apresentação dele, que de fato não tem muita coisa pra gente falar, questão de extrair, né, grandes respostas, curiosamente, é até cômico, né, mas não vamos dizer melhor ou pior, mas a pergunta pra gente extrair, porque não tem melhor ou pior, mas a pergunta pra gente extrair alguma coisa passou mais pelo sócio torcedor do Flamengo. O rapaz lá teve a felicidade de perguntar sobre a posição lá do Vidal, e ele passou um pouco por isso, que traz um pouco do vídeo que a gente falou. Então eu acho que acabou confirmando palavras do Vidal com aquilo que a gente imaginava, então isso é muito bacana. De resto, o Vidal fala sobre o lateral direito, fala sobre o Rodinei, né, como ele fala, La Máquina. O Vidal tem muita associação ao lateral direito, isso foi em todos os clubes que ele passou, porque inclusive a gente vai passar por isso, trazer aqui a prancheta. Ele fala muito de jogar como um volante do lado direito, né? Inclusive quando ele dá resposta ao sócio torcedor, ele fala sobre isso, né? Joga em qualquer posição ali no meio campo, já atuou fazendo diversas funções, mas ele até enfatiza esse volante, né? Esse meio campista pelo lado direito, aquilo que a gente imaginava, então obviamente tem muita associação com o lateral direito, né? Isla na seleção chilena, e assim por diante na carreira. E falou do Flamengo, né, dessa relação, isso é muito instigado, né, pelos jornalistas, sonho de jogar no Flamengo, torcida do Flamengo. Falou sobre Renato Augusto, né, ex-companheiro no Leverkusen, que ali ele meio que fomentava essa paixão pelo Flamengo. Em seguida, ainda no futebol alemão, mas no Munique, no Bayern de Munique, o Rafinha também falou bastante. Então, enfim, foi um pouco que acabou ali pautando a coletiva de imprensa do Flamengo. Em alguns momentos até surgiu a questão do penteado meio ali. O Vidal, em poucas palavras, não estava se prolongando muito, mas trouxe alguns desses pontos. Antes de nós falarmos sobre essa questão da resposta dele, que ele fala de todas as posições do meio campo, William, mas por que então perguntas muito sobre isso? Cara, de verdade, se a gente sair da bolha, pergunta-se aquilo que grande parte da torcida quer ouvir, né? Sonho, camisa, Maracanã, sonho, camisa, Maracanã, torcida. Tirando uma bolha, é isso. Então, infelizmente, hoje o processo do jornalismo ele é um processo comercial. Se é isso que a galera quer ouvir, então vamos dar isso para eles. Não é um processo educacional de prestação de serviço, né? Então por isso que as perguntas são essas, porque a grande maioria quer ouvir sobre isso, beleza? Mas vamos lá, mas o sócio torcedor, ele nos pautou alguma coisa aqui pra gente falar sobre, que é o Vidal que fala que atua nas todas as posições. A gente vai falar sobre o meio campo e volante pelo lado direito. Teve uma pergunta, inclusive, que ela acaba sendo pertinente mais pra frente, o próprio Vidal assume isso, que é sobre a diferença do futebol sul-americano pro futebol europeu, e aqui eu trago pra vocês, já tive algumas oportunidades de perguntar a jogadores que trabalharam no futebol europeu e agora, ou já trabalharam no futebol sul-americano e vice-versa, fizeram o caminho de ida e volta ou de volta e ida. A grande diferença que a maioria fala sobre a questão do meio campo, isso inclusive é bacana para depois perguntar ao Vidal, eles falam sobre a demora da bola chegar no setor deles. E aí a gente fala de transição. A gente fala do período que o time está sendo atacado e aí ele vai voltar, né? Ele sai de uma organização defensiva e vai para uma organização ofensiva nesse intervalo, em alguns momentos nessa transição. Muitos jogadores
que tiveram essa experiência do futebol sul-americano, depois do futebol europeu, e o futebol europeu e agora no futebol sul-americano, no caso do Vidal, por exemplo, eles acabam falando que essa demora na transição, demora para passar por eles, ou seja, demora muito para sair dessa temporização no início com a linha defensiva, para chegar no meio, para que eles acionem o ataque. Então vamos ver se ele também vai ter essa interpretação quando tiver experiência pelo Flamengo, se também o futebol sul-americano continua demorando, assim como outros falaram. Então, como o Vidal falou, né, atuando nas 3 posições, e aí quando a gente fala hoje do Flamengo, vamos botar o Flamengo característico, né? É o Flamengo com a Arrascaeta no meio entre Pedro e Gabigol, a gente não sabe como é que vai ser, né, como você vai continuar. Cebolinha já tá no bid, inclusive, né, Cebolinha, né, não sabe se o Cebolinha vai ser aberto, mas enfim, vamos trazer o Flamengo do meio que o losão, gol, os 2 triângulos isósceles, e aí o Vidal, né, falou que já trabalhou, né, em todas as funções, então seria meio campo, primeiro homem, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, de fato acaba confirmando aquilo que nós havíamos estudado sobre ele, e quando ele fala, né, como volante pelo lado direito. E por que tem associação com o lateral, e foi assim durante a carreira? Porque sempre acionando. O Vidal, ele, durante a carreira, ele era um volante ou um meio campista pelo lado direito, mas nunca foi aberto, né? É sempre o meio-campo trabalhando mais por dentro. Então era um Vidal praticamente buscando esse meio espaço. E o jogador que trabalha aberto, normalmente o companheiro dele é o lateral. Então, de fato, ele tinha muita associação, né, com o lateral, com o ponta, quando ele trabalhava, né, com ponta pelo lado direito. Na seleção chilena, ele trabalha até um pouquinho mais adiantado em alguns momentos. E tem como companheiro o Isla, né? Então até por isso chama atenção, né? Ele fala até do Rodinei ali, o avião, máquina, enfim, porque de fato vai ser um companheiro dele ali no setor, o que tudo indica. E aí a gente traz Vidal como um primeiro homem do meio campo, também acho que por já ter trabalhado assim, pode ser que o Dorival possa utilizá-lo em decorrência ali, numa circunstância de alguma equipe, pelo lado de algum adversário. Pelo lado esquerdo eu já acho um pouco mais complicado, raros momentos o Vidal trabalhou pelo lado esquerdo, como esse meio campista pelo lado esquerdo, então eu fico focando aquela nossa aposta, e agora verbalizado até um pouco mais pelo Vidal, esse meio campista, esse volante pelo lado direito, mas como ele até falou, né, com muita chegada, aquele famoso área a área, aquele cara que defende, que ataca. Isso passa muito pelo seu condicionamento físico, também foi perguntado, né, em sequência, e aí ele fala que tá bem fisicamente e vai precisar realmente para aguentar essa maratona do futebol brasileiro, para fazer essa função, né, que é do campo a campo, de área a área, por mais que o jogo seja mais lento coletivamente, né, por questão obviamente cultural também, ele vai precisar ter esse condicionamento físico para fazer essas funções. E no Flamengo, hoje, quem está fazendo essa função é o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro, que acabou mudando bastante aí durante o ano, né? Ele já abriu pelo lado esquerdo como ala, depois como na sua característica mais aberto pelo lado direito, e agora o Dorival trazendo ele por dentro, ele que está fazendo essa função. Então, teoricamente, o Vidal chegaria ali para disputar, meio que, vamos botar em aspas, tá? A disputa aí com o Everton Ribeiro para ser esse meia volante pelo lado direito. Disputa essa que, se for para trabalhar nesse setor, vai ser muito complicado, porque o Everton Ribeiro tem todo o apelo da mídia, tem todo o apelo de grande parte da torcida. Então, assim, se for para disputar com o Everton, não sei não. O Vidal vai ter um pouco mais de dificuldade, tem características completamente diferentes, né? Enfim, mas alguns jogadores tirar dessa equipe principal e o Everton Ribeiro ser entre, não é uma tarefa muito simples, não. É uma tarefa muito simples por toda, né, a adoração, o engajamento que tem da arquibancada e protecionismo que tem da grande mídia, então, e supervalorização, inclusive de alguns bons jogos. Inclusive ele fez bons jogos, mas há de fato uma supervalorização. Então, pra ele não vai ser uma tarefa muito fácil, não. Mas como ele falou, jogador muito versátil, vamos ver como é que vai ser esse Vidal aí. O sócio acabou salvando aí a coletiva com essa pergunta, e a gente pôde falar um pouquinho mais taticamente sobre esse Arturo do Vidal. Em breve vai fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo, Cebolinha que fará no próximo dia 20, isso já está confirmadíssimo, no próximo dia 20, podendo iniciar no banco de reservas e entrando no decorrer do jogo, estádio Maria Garrincha, em Brasília. Então, galera aí de Brasília vai poder ver a estreia do Everton Cebolinha já registrado no BID. Forte abraço a todos vocês, galera, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.